Oiê, sejam bem-vindos a mais um Papo no Sofá. E hoje, mais do que especial, eu chamei um convidado pra gente abordar um assunto que eu acho super difícil pra gente que é arquiteto, pra gente que pensa com um lado mais criativo. Ele que é meu marido, mas ele também é advogado e ele cuida de todo o setor jurídico aqui do escritório. Sempre foi assim, mas veio mais intenso o ano passado, onde ele assumiu a parte administrativa daqui também. Então eu tô aqui com o Vida e ele vai compartilhar um pouquinho com vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Thales, sou advogado, sou marido da Bárbara. Entrei no escritório oficialmente ano passado para estar tomando conta dessa parte jurídica efetivamente e também do setor administrativo, financeiro do escritório. Vou aqui compartilhar com vocês algumas situações que a gente passa no dia a dia e quanto é importante essa assessoria jurídica ter alguém especialista nessa área, próximo do arquiteto, próximo do escritório, para conseguir acompanhar melhor todas as situações do dia a dia. Aqui no escritório, desde o dia 1, quando eu abri, o Thales me falava, você precisa ter contrato. Eu falava, mas é minha tia, mas é meu primo. Os primeiros projetos sempre funcionam dessa forma, né? Sempre alguém muito próximo nosso. E ele batia o pé, precisa ter contrato, precisa ter contrato. Depois de muita luta, que eu perdi, e raramente isso acontece, a gente desenvolveu um contrato, mas era um contrato mais básico, né? Afinal, eu tava começando e o Thales nunca tinha feito um contrato para arquiteto. Sim. Então ele também era uma coisa nova para ele. Sim. Sempre te passei todas as vezes que quanto é importante ter um contrato, que é uma das principais formas de defesa do arquiteto com o cliente. Defesa no bom sentido, tá, gente? Assim, de proteção, efetivamente. Mas quando a gente começou, era um contrato básico. Era um contrato básico, até Bem porque básico. conforme a gente vai tendo os problemas no dia a dia, tendo algumas questões do dia a dia, nós vamos conseguindo enquadrar todas as demandas que você necessita no escritório. A gente começou com o básico porque nenhum dos dois tinha experiência nessa área. Imagina, eu tinha 23 anos quando eu abri o escritório e o Thales nunca tinha pegado uma arquiteta. Então foi tudo um conjunto de experiências, assim. A gente foi juntando aos pouquinhos o que ia ser necessário para esse momento. Quando você fez o primeiro contrato, Vida, você começou a olhar, então, as coisas principais, que era multa de rescisão, o valor e o objeto do contrato, principalmente. Sim, o objeto do contrato, os valores que tem, as questões de, depende de um regramento ou outro do CAL, depende de um regramento ou outro de prefeitura, de alguma coisa nesse sentido. E não é que o Thales era especialista em contratos. Ele é especialista em tributário, em direito médico, mas ele não era do escritório de arquitetura. Ele nunca tinha vivenciado isso. Então, ao longo desses 6 anos de escritório, ele foi se especializando em escritório de arquitetura na prática, realmente. Fui me especializando. Eu fui fazendo vários cursos de gestão ao longo desses anos, né? E aí eu ia captando algumas informações das quais eu passava. Amor, acho que a gente precisa fazer tal coisa. Vida, o que você acha? E aí, gente, eu tenho uma... Até hoje tem hora que eu falo pro Thales, coloca no contrato isso? Desse jeito. Não, direto, né? Aí ele, direto. Amor, não dá pra colocar assim. Aí eu, não, Vida, coloca assim mesmo. Ou aquela questão, amor, coloca isso. Mas, amor, já tem isso. Ele fala pra mim toda hora, mas, amor, já tem isso. O que eu acho importante aqui da gente ressaltar? O contrato, ele se molda conforme o escritório. Então, ele vai seguindo o crescer do escritório, o crescimento do escritório. E ele vai se aperfeiçoando com o escritório. Ao longo disso. Com essa questão de multa, uma das coisas que aconteceu e eu nunca achei que fosse acontecer foi quando eu precisei rescindir um contrato com o cliente. Então, também eram coisas que você deixa ali naquele contrato e você fala, meu Deus, Nunca vou usar. E eu falo, não, o Thales estava louco. E eu achava vergonhoso no começo. Até hoje eu pego no pé dele, eu falo, amor, tem 9 páginas o contrato, meu Deus. Aí ele, não dá pra diminuir. Aí eu, Vida, mas eu vou chegar pra pessoa e vou falar, assina isso. Aí o Thales, Sim, e tem aí que assinar. Porque eu vou falar, o nosso lado criativo, quando eu começo a ler questões burocráticas, eu não entendo nada, eu me perco naquelas palavras. Então, eu penso num cliente lendo aquilo, e aí o Thales sempre fala pra mim, amor, é isso que acontece quando alguém te dá um contrato, você precisa ler e você precisa entender, porque ali tá todo o terreno, tá demarcado ali onde é que cada um vai ter que atuar. O contrato é onde você tem a sua base de proteção também, de tudo. Porque muitas vezes o que tá no contrato também não é uma coisa que funciona muito no dia a dia. Por exemplo, a gente não segue, às vezes, tão à risca, por exemplo, as mensagens que os clientes mandam. A gente tem lá um horário que a gente atende, mas não é necessariamente esse horário apenas que eu vou atender. Muitas vezes eu tô respondendo mensagem à noite, eu tô respondendo, né, os meninos também que tem celular, enfim, aqui do escritório, também responde fora da hora. Mas é uma base. Porque se der algum problema, Sim. a gente está respaldado. Mas assim,
sempre tem que deixar claro, não existe um contrato perfeito. É. Não existe um contrato perfeito, não existe um contrato padrão que você vai falar, eu vou usar esse contrato para tudo e vai dar tudo certo, vou copiar. Não, tem muitas questões específicas de caso a caso, de escritório a escritório, de cliente a cliente. Então, por isso que eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu estava falando ao longo da assessoria que eu prestava para elas sobre isso. Muitas delas já tinham um contrato, então eu chamei o Thales pra gente ajustar o contrato delas. E quem não tinha, a gente pegou o meu e ajustou para ela. O importante é sempre ter o advogado que olhe para aquela situação, sabe? Que não seja uma coisa... Isso é muito importante. Tem que ter uma assessoria que entenda as questões do escritório. Porque as suas questões, às vezes, não são as questões do outro escritório. Vamos falar na prática, assim, como funciona um contrato, né? Então, a gente começa ali com meu nome, o nome do cliente e o nome da... Eu vou explicando e você vai corrigindo. Eu vou corrigindo. Começa essa primeira parte, são os dados pessoais que a gente precisa ter. A segunda parte, por exemplo, é o objeto do contrato. Então, no meu caso, eu descrevo de uma maneira. Porque aqui a gente foca mais em design de interiores, em mais reforma. Imagina se uma mentorada minha é focada em comercial, que o ritmo é outro, que funciona de outra maneira. São nesses pequenos pontos que há a importância de personalizar o seu contrato. Essas especificações são muito importantes para cada contrato que for feito. Aí, continuando a linha de raciocínio, então a gente vai desse objeto, depois a gente tem o valor, forma de pagamento. E aí, uma virada de chave que teve na minha cabeça e que aí o Thales concordou, né, é que quando você entende que o projeto é 50% seu e 50% do seu cliente, eu não consigo fazer um projeto sem a aprovação dele, eu não consigo cumprir meus prazos se eles não estiverem participando, eu não consigo dar um passo se meu cliente não estiver ali junto. Então, no contrato, a gente precisa também que 50% das responsabilidades também sejam dos nossos clientes. Então, ali tem uma parte do nosso contrato que a gente fala bastante sobre a responsabilidade do cliente para o escritório. Seja respondendo prazo, porque aí acontece muito. Às vezes o cliente vai te cobrar um prazo, né? Você falou que ia me entregar em 20 dias. Mas você não respondeu o básico que a gente mandou na primeira opção ali. Então, isso foi uma coisa que, quando eu defini os processos do escritório e tempo deles, o Thales conseguiu muito melhor adequar esse contrato para fazer funcionar. Então, os clientes passam a ter mais responsabilidade, os clientes passam a ter prazos também para resposta. Não é uma coisa jogada que vai ficar... mas o cliente, porque aconteceu também. Entrou pandemia, o cliente pausou o projeto. Ele não queria cancelar o projeto, ele só queria parar o projeto. Mas assim, aí se passaram 6 meses, 8 meses. Aí acho falou, agora eu quero assim, voltar. Acho que foi algum tempo assim. E aí eu fiquei, mas meu Deus, aquele dinheiro já foi, né? Você perde o ritmo do projeto, você perde sua linha de raciocínio. Então, isso foi uma das coisas, a gente acrescentou no contrato imprevistos que aconteceram, não é nem imprevistos, várias situações. Várias situações eu acho que a gente não estava A gente não esperava, a gente estava preparado para isso e foi adequando, foi melhorando. E eu achei muito importante essa colocação, principalmente pela questão de você mostrar a responsabilidade do cliente também. Para mostrar que é sério, que o projeto é sério. E que ele tem deveres também, não é só o escritório que tem deveres, que tem obrigações. O cliente também tem obrigações. Principalmente quando a gente está começando a empreender, é se posicionar como uma empresa. Então, da mesma maneira que eu estou te prometendo e estou colocando aqui no meu contrato tudo que eu vou te entregar, que é muito importante, gente, assim, deixar tudo muito detalhado, o que você vai entregar para aquela pessoa, você precisa contar para aquela pessoa quais são suas expectativas em cima delas, para que elas consigam receber o projeto, que é o produto final aqui do escritório, no Inclusive, assim, nessa parte, foi muito importante relembrando o que você comentou, porque a gente não tem o costume de ler o contrato efetivamente, a gente não tem o costume de querer entender as cláusulas do contrato, então isso é muito importante, você ter tudo especificado, tentando falar numa linguagem não tão juridiquês que nós usamos, gente, mas o que eu mais muito importante. Tem hora que eu falo, amor, tá muito difícil isso, eu não consigo entender uma palavra. Ele, amor, não. Tem coisa que a gente não consegue mexer, mas tem coisa que a gente sempre melhora e adequa para uma linguagem um pouco mais coloquial. E uma outra coisa também que foi, aqui a gente tem o contrato de projeto, porque ficou bem dividido, e é aí que entra quão importantes são os processos com todas as fases e com todas as áreas dentro do seu escritório. Tudo é baseado no nosso processo. Então, aqui eu divido projeto e acompanhamento de obra.
a gente tem um contrato para projeto, o cliente se tornou cliente de acompanhamento, já não estamos mais em projeto, a gente faz outro contrato. São especificações diferentes, são objetos diferentes. São responsabilidades diferentes. São responsabilidades diferentes, De de ambos ambas os lados. Quando eu resolvi trazer o Thales aqui, foi para justamente mostrar que não foi uma coisa, não é da minha cabeça isso, é necessidade mesmo. Quando a gente coloca ali uma pessoa para cuidar dessa parte para você. Eu pensando como arquiteta, como lado criativo, eu não consigo pensar de uma forma muito racional. Então eu preciso de alguém racional junto comigo. Eu sinto que vocês trabalham muito com a criatividade. Então vocês são muito criativos. E essa parte burocrática é muito difícil para quem é criativo. Eu tinha muito problema com o meu contador. E eu não consigo entender também. E tá tudo bem você não entender sobre um assunto. Tá tudo bem. Você focar no que realmente você gosta, no realmente você é muito bom. Eu falei, amor, tô precisando de você lá comigo no escritório pra cuidar dessa parte também. Então a gente foi atrás, né? Hoje o Thales trouxe junto com o jurídico, porque eu comecei a ter funcionário. Então, além dos contratos de projeto, acompanhamento, funcionário, que é outro contrato, funciona de outra forma. Totalmente diferente. E estagiário, CLT. Então, assim, começa a aumentar muito a diversidade dos contratos. Muito. Então, não dá pra eu ter uma base e falar, então tá, eu mesma vou tomar conta, eu vou ficar aqui só substituindo dados. Isso não funciona. E aí eu falei, amor, tá crescendo o negócio, eu preciso de ajuda. E junto disso, contrata um CLT, os encargos que vêm. Aí você vira microempresa, não é mais PF. Não é mais PF, tudo CNPJ. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre o que eu mais recebo de pergunta quando as minhas mentoradas estão aqui comigo fico sendo pessoa física ou vou para PJ? Vou abrir uma empresa? Como tudo no direito, a resposta é depende. A situação de você passar de PF para PJ, que seria pessoa física para pessoa jurídica, no seu caso foi algo que nós realmente verificamos essa necessidade. Porque chegou no momento que todos os seus recebimentos em pessoa física estavam misturando com sua vida pessoal. E aí eu passei a ideia de que a empresa Bárbara Estrela começa a ser separado da pessoa física Bárbara Estrela. Então são duas pessoas distintas, para você não vincular tudo em uma única pessoa, numa única situação. Levando para o lado tributário agora, principalmente com a questão de imposto de renda, de pagamento de tributos, de emissão de nota fiscal. Então no nosso caso, nosso escritório, a melhor forma foi separar a Bárbara Estrela da Bárbara Estrela, pessoa jurídica, que hoje a maioria todos os nossos contratos são todos na pessoa jurídica, todas as nossas vinculações são todas na pessoa jurídica, separando a pessoa física, deixando a pessoa física como a arquiteta dentro do escritório Bárbara Estrela. Mas isso depende de caso a caso, depende de análise de como está seu escritório, do seu faturamento, que isso é muito relevante na questão tributária. Chega um momento da caminhada que às vezes você recebe um tantinho a mais e aí você começa a pagar muito mais imposto do que... assim, sem querer entrar em detalhes, mas entrando em detalhes, o imposto de renda é gradativo. Então você tem uma alíquota com cada valor de recebimento que você tem. Então vou dar um exemplo, até X mil reais você é isento de imposto de renda. De X mil reais a Y mil reais você paga 7,5% de imposto de renda. E aí você passa R$1 a mais dessa percentual, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então isso é tudo, leva-se na análise para fazer, vale a pena a pessoa jurídica? Não, vamos continuar na pessoa física. O que impacta no escritório é porque isso tudo você tem que levar em conta pro seu preço. Então, na hora de você passar o seu valor, acaba que fica muito mais caro, você pagando mais imposto, você tem que considerar isso dentro do seu negócio, e aí começa a ficar muito mais caro, e aí acaba que você não consegue ter uma margem para negociação, você não consegue ter uma margem de lucro tão alta se você diminuir esse imposto, porque a ideia de um negócio é sempre você conseguir diminuir o custo. Diminuir o custo, perfeito. Para você conseguir faturar mais, para você ter um lucro. Então, para você ter lucro, você precisa diminuir custo. Essa é uma das formas, então ter alguém que te dê esse respaldo é muito importante. E foi bom porque o Thales tinha feito, a especialidade dele é tributário, voltando ao assunto a hora que você começa a pagar encargos, porque você acabou contratando mais pessoas, você tem encargos trabalhistas e depois a empresa, você começa a precisar mais assiduamente de uma contabilidade. Sim, super importante. Contabilidade é super importante para auxiliar em várias questões. Hoje a gente tem uma contabilidade muito boa, que é muito prática. Eu que não entendo, consigo entender um pouco. Mas se você tem alguém que pode te dar esse respaldo, fica ainda mais fácil, sabe? Você não precisa se preocupar. Então chega a determinada hora, o Thales, hoje ele já assume, mas antes dele assumir de vez, ele falava, amor, hoje é dia de pagamento, precisa acertar tal coisa, e me mandava os boletos. Então, se você consegue ter alguém assim,
por que não? Sim, sabe? com certeza. E a assessoria jurídica para escritório de arquitetura, ela não precisa estar dentro, ela não precisa estar todo dia. O Thales não está todo dia aqui dentro do escritório. Você precisa simplesmente ter esse acompanhamento no mês. Sabe? Inclusive, assim, assessoria jurídica, muitas pessoas pensam que assessoria jurídica é só, é processo, tem que entrar com o processo, é rescisão contratual, é processo. Não é isso. Assessoria jurídica também é esse respaldo, tanto jurídico, administrativo, que consegue te orientar, te explicar, te mostrar e te colocar no melhor caminho possível na situação. Então, isso é muito importante também. Consegue mostrar um cenário diferente, né, do que está acontecendo. Sim. Muitas das mentoradas, elas usam e usavam do Thales nessa questão de ajustar contrato e tentar entender melhor como funciona a PFPJ para tomar essa decisão. A decisão de qual o melhor caminho a ser adotado. E existem vários tipos de assessoria também. Existe o tipo que você só contrata para ele dar melhorar o seu contrato. Sim. Uma análise contratual. O outro tipo é que você pode acompanhar realmente a pessoa, que é o que você faz aqui no escritório. Que é o que eu faço aqui no escritório, que a gente acompanha, a gente entende toda a situação, todo o processo dentro do escritório. A gente faz uma análise com isso e a gente consegue traçar o melhor caminho dentro desse escritório. E aí você vai acompanhando, mas tem também aquele que a gente tinha falado que era: você analisa a empresa, você dá uma assessoria por 2 meses e depois fica só uma manutenção a cada Isso, aí a gente consegue fazer essa tempos. manutenção durante esse período, que a gente já consegue traçar um caminho. Como se fosse um projeto mesmo, Como se fosse um projeto. A gente consegue traçar esse caminho, esse projeto, e depois fazer a manutenção desse caminho, fazer a manutenção desse projeto. E aí, mas o Thales só faz isso? Não, porque aí aqui dentro do escritório, ele veio para a parte administrativa também. O fechamento de caixa, o financeiro, realmente ele veio para tomar conta. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, o lado racional. E é isso que eu quero que todo mundo aqui entenda. A gente precisa de alguém racional com a gente nessa jornada. Não adianta ficar só com esse, mas vou fazer desse jeito, eu tô com essa base, vou fazer daquele outro jeito. Eu acho que é assim. Tenha esse respaldo, porque muitas vezes a gente não dá esse passo porque fala, não preciso disso ainda, eu sou muito pequeno. Mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue agregar valor para o nosso negócio. Inclusive, assim, essa questão de ser pequeno, eu acho que é aí que mais precisa, porque você consegue crescer de forma organizada. Então, seu crescimento de forma organizada vai ter um reflexo muito bom lá na frente. E também eu acho que traçar maneiras de alcançar esse processo. Com certeza, te ajuda nesse caminho do crescimento. Qual o principal conselho você daria para uma pessoa que está começando agora seu escritório, seu negócio? Eu acredito que o principal conselho que eu daria hoje é a pessoa ter um acompanhamento, uma assessoria, ter alguém que oriente, ter alguém que ajude, ter alguém que consiga direcionar esse caminho de uma forma adequada, de uma forma que consiga prosseguir, consiga chegar lá na frente de forma organizada. Tanto uma assessoria jurídica ou o pessoal dentro do escritório mesmo, pode ser, e que consiga te orientar nesse sentido, que tenha um conhecimento de algumas áreas que eu acho muito importante e que principalmente os arquitetos não têm a facilidade, talvez, de enxergar de uma forma um pouco mais racional a situação. Inclusive, que é essa parceria que a gente está fazendo aqui no escritório, onde você é o lado mais criativo, mais emocional, e eu sou o lado mais racional. Mas, amor, quando você fala assim pra pessoa investir nisso, mesmo ela começando, é investir como? Numa visita? Ter uma consulta? Não necessariamente você precisa ter uma assessoria 24 horas. Você pode ter uma consulta, você pode ter alguma coisa para tirar umas dúvidas, para orientar, esse caminho ou esse caminho. E conforme for vendo a necessidade, for tendo essa necessidade, for caminhando, crescendo até o escritório, eu acho que isso é muito importante. Então é ter alguém para você recorrer quando precisar. Ter uma espécie de porto seguro onde você volta seguro, e onde faz você essas volta, perguntas. Calma, vamos de novo. E vai. Eu acho que esse é o essencial. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham amado. Vida, obrigada por ter vindo aqui hoje. Não precisa agradecer, sabe que eu tô aqui com você. É bem difícil pra ele, gente, gravar assim, pra todo mundo e falar. E eu tento controlar ele nas linguagens juridiquês, porque é difícil. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de me seguir lá no Instagram. E nos vemos semana que vem. Gravem com o marido de vocês, é maravilhoso. Eu ia falar, eu tô aqui com vida. Eu tô aqui com vida e ele vai Desculpa. Escapou. Vai. Arrasando no blazer, hein? Deixa eu... Corta. A diversificação. Pra cá. Laranja, laranja queimado. Assim não. Mas só fala que tem que compartilhar, seguir e aperta o sininho.